Olá, bem-vindos a bordo! Nós estamos aqui hoje para falar de uma notícia não tão boa, que o nosso voo foi cancelado mais uma vez. Mas também a gente vai aproveitar para falar dos nossos documentos, aproveitando que está tudo pronto. E isso vale não só para quem veleja que nem a gente, mas também para todo mundo que quer morar na Europa. Então deixe seu curtir aí no vídeo, comenta e bora começar essa burocracia que não é nada fácil. Então, conforme a gente falou antes, era para a gente estar embarcando dia 31 de maio. Só que o voo foi cancelado porque as fronteiras lá internas de Schengen, elas só vão abrir dia 2 de junho. E aí Portugal ainda fez um decreto que os voos para a Itália só vão poder a partir do dia 15. Então a gente mudou nosso voo temporariamente para o dia 30 e estamos aguardando aí o melhor momento para ir. Mas o voo para a Europa não está tão simples assim. A gente comprou o nosso voo para a Itália, a gente comprou via TAP, então ele faz conexão em Portugal. Até Portugal, tudo bem, o problema está sendo a conexão, porque seria um voo vindo do Brasil, porque por enquanto a Europa só está aceitando residentes da Europa. Teoricamente, a gente vai ter que parar em Portugal, descer, desembarcar, fazer a nossa entrada e depois, talvez de um dia, a gente consegue voar para a Itália. Então essa perna que a gente comprou, né, essa conexão, a gente teoricamente vai perder. Como tudo muda toda semana, não dá pra gente falar com certeza de que isso vai acontecer. E o outro problema que a gente tá... Ele quer falar. Você quer falar no vídeo? Fale no vídeo. Fale. Oi, pessoal! Oi! O problema tá sendo o Google também, porque a TAP, ela só tá fazendo voo direto de animais. Então o Google também só consegue voar até Portugal. E aí ele não consegue fazer a conexão até Itália. Então esse tá sendo a nossa logística de voo que a gente ainda não conseguiu marcar 100%. Resumindo tudo isso que eu falei, a gente só pode voar para o nosso país de residência e depois a gente pode voar entre Schengen, que significa depois a gente voar para Itália. Então, falando de residência, vamos aproveitar aqui para dizer como que a gente tirou a nossa residência em Portugal, principalmente a minha, já que eu não tinha dupla nacionalidade igual a Thaís, e eu tenho aquela limitação normal de brasileiro de ficar 90 dias dentro e 90 dias fora de Schengen, que é aquela área da Europa que a gente explicou no último vídeo. E aí com essa residência a gente pode ficar na Europa tranquilamente. Então vamos começar por onde? Pelo começo. Foi assim que a gente casou, a gente foi no consulado e fez esse... Você entrou na frente dele da câmera, você não pode entrar na frente dele da câmera. Vamos lá, uma pausa para o bebê. Então a primeira coisa é fazer a documentação assim que as coisas acontecem. Assim que eu nasci, a minha mãe foi no consulado e registrou a minha cidadania. E a gente fez a mesma coisa com o Domênico e a gente vê como isso é importante. Até porque a gente tem como exemplo em casa o meu irmão que tem um filho de 3 anos e não fez direto essa cidadania. Hoje ele já tem que fazer agendamento, tem que levar alguns documentos a mais. Então assim, sempre que as coisas acontecem, faz a documentação. A gente casou no Brasil e logo depois de uma semana a gente foi no consulado registrar o nosso casamento. E aí a gente tem hoje esse livro de família. E aí no livro de família, né, tem o meu nome e o do Beto, as informações nossas. E agora que o Domênico nasceu, ele também já tá aqui nesse livro. Então esse já é um documento da nossa família da Espanha, né? Tá tudo registrado certinho lá. E isso foi muito mais fácil de resolver no consulado, porque as coisas não precisaram ser traduzidas, porque tá aqui no Brasil. Se a gente tivesse feito isso na Espanha, a gente teria que traduzir documento, fazer várias coisas. Esse é um dos motivos que a gente decidiu fazer a nossa residência em Portugal, né, por conta da língua, que a gente já vai falar aí pra frente. Então a gente foi morar na Europa, levando todos esses documentos, tudo resolvido, nosso casamento, etc. Mas a gente não tinha pretensão de fixar a residência lá ainda, porque nossa intenção era ir para o Caribe em 2 anos. Nesse período, o que a gente ficou fazendo? Intercalando os países de Schengen com os países em volta, né? Então, por exemplo, a Croácia, Montenegro, Turquia, Albânia. Por isso que no ano passado a gente passou o inverno na Turquia e aí zerou o nosso contador. Mas quando a gente voltou para a Europa, a gente falou assim, não, acho que a gente vai passar mais tempo aqui. E aí a gente escolheu
fixar residência em Portugal. Eu, como cidadã da União Europeia, eu posso escolher o país onde eu vou morar. E a gente estava na Itália naquela época, só que na Itália a burocracia é muito grande, tem que traduzir todos os documentos. Assim, ia ser um processo muito demorado, muito complicado. Então a gente decidiu fixar nossa residência em Portugal, onde a gente já tem um amigo advogado que nos ajudou com tudo isso, que é o André Araújo. Então ele ajudou no processo de residência do Beto e minha, e também na abertura da empresa de charter que hoje a gente tem. Então eu voei para Portugal, você pode acompanhar o vídeo clicando aqui em cima da minha ida para lá. E aí chegando lá, o que eu fiz? Eu fui pegar um NIF, que seria um CPF. Com esse CPF eu consegui abrir uma conta no banco, que a gente ainda não tinha conta na Europa. Depois eu fui na Câmara, que é um dos processos para você fixar a residência lá em Portugal. O processo foi muito simples, porque como eu já tenho todas as documentações e o passaporte, é muito simples de resolver tudo isso. Então eu tirei o certificado de residência em Portugal e voltei para o barco. Então depois que a Thaís tinha esse certificado de residência, com a ajuda do André, a gente marcou uma entrevista no CEF. Como tem muito estrangeiro indo morar em Portugal, as entrevistas estão demorando por volta de 3 meses. E aí 3 meses depois a gente voltou para Portugal, nessa saga que você pode também ver nesse vídeo aqui em cima, e fomos no nosso agendamento no CEF com toda a documentação. Passaporte, certidão de casamento, comprovante de residência, o documento da Thaís de residente de lá. A Thaís tinha que estar junto, teve 2 fotos, antecedentes criminais, e aí a gente pagou uma taxa de 15 euros. Mas naquele momento não deu certo, porque a atendente questionou se a Thaís Canhadó dos Santos era a mesma Thaís Rogic Canhadó. Uma loucura, né? É que na verdade o registro espanhol é diferente. Os sobrenomes eles mudam de lugar. Então isso deu um maior problema. Então mesmo eu estando com os 2 passaportes, tendo o mesmo pai, mesma mãe, mesma data de nascimento, mesma foto do passaporte, a atendente falou assim: eu preciso que você prove que a Thaís Canhadó dos Santos é a mesma Thaís espanhola que chama Thaís Rogic dos Santos. Então eu falei, como que eu vou conseguir provar se eu tô com os 2 documentos, os 2 documentos são verdadeiros, os 2 têm foto, os 2 têm a mesma mãe, os 2 têm tudo, como que eu vou provar que eu sou a mesma Thaís? Enfim, não adiantou a gente tentar argumentar, ela queria algum documento que provasse. Então a gente foi atrás desse documento e aí a embaixada brasileira que deu a resposta para nós, falou assim: você vai no consulado espanhol e aí na certidão de nascimento espanhola tem como é o seu nome aqui no Brasil. Então a gente contratou um despachante para pegar essa certidão em Madrid. Então aqui, Thaís Rogic Canhadó. E aí na parte de trás, nas observações, tem que eu sou inscrita como Thaís Canhadó dos Santos. Para quem tem a cidadania espanhola e alguma vez vai precisar fazer isso em algum outro país, é sempre bom você andar com a sua certidão de nascimento onde mostra se você tem nome diferente ou não. Essa é uma dica. Então depois de 3 meses esperando muito, naquela expectativa se ia dar certo ou não toda a documentação, chegou a residência do Beto em Portugal, tudo resolvido. Então com isso a gente tem direito agora à saúde na Europa, a ficar permanente lá o tempo que a gente quiser, entrar e sair, inclusive agora nesse momento de pandemia, onde só tá podendo entrar na Europa quem é residente. Até por isso a gente correu para registrar o Domênico no consulado, para ele conseguir viajar com a gente, porque tem a cidadania também. E muita gente perguntou por que eu não ia ter o Domênico lá, né, para ter a cidadania lá. Porque não precisava, ele simplesmente tem o direito da cidadania e já está com tudo em dia. Então eu preferi vir para o Brasil e ter ele aqui. O registro de europeu do Domênico foi fácil de fazer, embora a gente tivesse essa pandemia. A primeira coisa foi eu ir até o consulado com todos os documentos dele em mãos. Só que não dava para tirar o RG porque o poupa-tempo estava fechado por causa da pandemia. A alternativa foi a gente conseguir tirar o passaporte dele. Sorte foi que a gente tinha passagem comprada e aí a gente conseguiu tirar como emergência. O passaporte chegou super rápido também. Com todos esses documentos em mãos, eu fui no consulado espanhol e aí só tinha eu lá. Foi super rápido e fácil de fazer. Agora o Domênico está no livro de família, ele pode viajar com a gente, ele já é um cidadão europeu, mas a gente ainda não tirou o passaporte espanhol dele, porque o brasileiro só tem validade de 1 ano, assim como o espanhol, quando é criança, quando é bebê. Então a gente vai esperar meio que o brasileiro vencer, que com isso ele consegue viajar tranquilamente, e aí a gente tira o espanhol quando a gente estiver lá. Sobre o Google a gente também já falou num vídeo aqui, é só clicar aqui em cima, mas ele tem o passaporte italiano, que tem todas as vacinas, então isso é um documento internacional, então assim eu consigo viajar com ele pela Europa inteira e até os países que também aceitam esse documento.
que nada mais é do que uma carteira de vacinação internacional. O Google na Europa tem mais direito que eu. A única coisa é que eu não posso deixar a vacina antirrábica dele passar do tempo, senão ele volta a fazer a sorologia, fazer quarentena, todo aquele processo para levar ele embora. Então, é só isso, muito simples. Resumo de tudo, burocracia é sempre uma coisa muito chata, sempre muito estressante, a gente sempre quebra muito a cabeça, principalmente porque a gente mora em um veleiro e a gente não tem endereço fixo. E as regras não estão adequadas para esse tipo de pessoas que não têm endereço. Então é sempre uma gincana, uma maratona. Mas agora a gente tá livre dessa maratona por uns 5 anos, porque a residência do Beto vai até 2025. A gente tem endereço fixo lá, tem um escritório lá, então tá tudo certo. Por mais que a gente tá velejando o tempo inteiro, a gente tem uma base que é em Portugal, teoricamente. A gente só precisa voltar. Depois que passou tudo isso, a gente viu que não foi tão difícil assim, mas só que mais fácil que isso é só você curtir nesse vídeo. E aí você ajuda muito o canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque isso é muito importante pra gente. Dando a dica, a gente tem o André como parceiro lá em Portugal. Ele não faz só a cidadania portuguesa, mas também faz a cidadania italiana. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, entre em contato com ele, o telefone dele tá aqui. E é isso aí, gente. Tomara que a gente volte para o nosso barco logo. A gente tá aqui na torcida e vamos mantendo os nossos vídeos. A gente vai deixando vocês atualizados de tudo que tá acontecendo nesse mundo doido. E no próximo vídeo eu vou falar sobre navegação, inclusive trazer um especialista da Marinha em navegação astronômica. Ele vai fazer exatamente contraponto comigo, que faça uma navegação mais eletrônica. Além do que a gente vai contar como que a gente faz a nossa navegação. Então fica ligado até semana que vem. É isso aí. Tchau, gente. Bons ventos. Boa semana. Tchau. Quer ser um apoiador nosso? Aproveite essa promoção. O valor do primeiro mês do apoio você ganha desconto na nossa loja. Além disso, também ganha um adesivo. Então acessa picpay.me/sailingaw ou aponta sua câmera do celular para esse código.